Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boeri, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo, e nesse programa a gente vai discutir a seguinte questão: a Janja tem ou não tem potencial de suceder Lula na presidência da República? Vamos lá? E hoje eu queria falar um pouquinho de algo que vem ganhando força na imprensa, força nas redes sociais, que é a possibilidade da Janja, a primeira dama do Brasil, vir a se candidatar à presidência da República nas eleições de 2026. A gente não pode cair naquela historinha do futebol. No futebol é assim: quando o time vai mal, está em crise, a primeira vítima é o treinador, mas rapidamente o dirigente vem a público, vai à imprensa e diz que o treinador está prestigiado. Essa é a senha do quê? Do que no dia seguinte o treinador vai ser demitido. Na política não acontece diferente, não. Na política, os dirigentes partidários, os caciques das legendas, costumam dizer que para falar em eleição, em sucessão, só em ano de eleição. Conversa fiada. Assim que um candidato é eleito, assim que ele assume o seu posto, a sua cadeira, já começam as negociações, já começam as conversas no sentido de pensar ou em reeleição ou encontrar um nome para substituir o atual eleito. No caso do Lula, eu não acredito que ele vá se candidatar à reeleição. Primeiro que o Lula conjuga dois fatores desfavoráveis. Um deles é a própria saúde, já está numa idade bastante avançada e demonstrando claramente algumas limitações, falta de fôlego para poder dar conta de um cargo tão importante que exige grande dinâmica, grande força física, força intelectual, e o Lula tem mostrado cada vez mais uma pessoa debilitada nesse aspecto. E junto a esse fator tem também a questão política. O Lula não é o mesmo do passado. O Lula hoje não desfruta de um cenário internacional tão favorável, que o privilegiou em termos de imagem. O Lula 3 é um Lula que se baseia, que se ancora, que está alicerçado apenas no discurso. Um discurso vazio, muita fumaça, muita espuma, a velha historinha de Amazônia, a velha historinha de comida para os pobres, a velha historinha dos índios, mas é um sujeito, um político que você vê aí na prática não tem conseguido transformar nada, não tem conseguido fazer nada de concreto no sentido de colocar o Brasil na rota do desenvolvimento. Portanto, além de não ter força física e intelectual para suportar uma reeleição, Lula vai muito mal em termos de resultado. Junto a essa questão, a gente vê então a falta de liderança, a gente vê a ausência de um nome, a ausência de uma opção para o PT bancar nas eleições de 2026. Falar em Fernando Haddad é contar com uma nova derrota. Fernando Haddad é fraco do ponto de vista de comunicação e mais fraco ainda em termos de gestão. Vide o seu mandato em São Paulo, onde conseguiu a proeza de ser eleito o pior prefeito da história da capital paulista. Um segundo nome que poderia ser proposto aí pela esquerda é o do deputado federal Guilherme Boulos, mas o Boulos, todo mundo sabe, trata-se de uma pessoa muito radical, uma pessoa agressiva, um político que não tem um histórico positivo, pouco realiza, senão, de novo, igual o Lula, muito discurso, muita conversa fiada e pouco resultado. O Boulos é daqueles que gosta de jogar para a torcida, não à toa, foi flagrado lá naquela conversa com o Datena. É um cidadão que gosta de jogar para a torcida, por isso é um cara que incentiva a invasão de terra, incentiva a invasão de teto, simplesmente para estar ali com os mais pobres, simplesmente ali para dizer que está defendendo uma bandeira, quando na verdade o que ele quer é se aproveitar dessa gente mais frágil
e fazer seus votos. Então é mais um nome também, mais uma carta fora do baralho, não tem projeção nacional e não é um político aí com um carisma que possa credenciá-lo a tentar uma presidência da República, até porque enfrenta uma rejeição tremenda, principalmente junto a conservadores, né? O Boulos é diríamos que o Lula ao extremo. Então, mais uma carta fora do baralho. Não dá para pensar em Haddad, não dá para pensar em Boulos. Portanto, Janja aparece aí como uma potencial candidata exatamente para preencher esse espaço, para preencher essa falta de opção. Esse seria o primeiro motivo, ou seja, a falta de alternativa dentro dos próprios quadros do PT, dentro dos próprios quadros da esquerda. Um segundo motivo, e aí eu também quero que você deixe aí seu comentário, faça a sua crítica, a sua análise, participe aí desse nosso debate e veja se faz sentido o que a gente está falando. Uma segunda razão para acreditar que Janja pode vir a ser candidata pelo PT está relacionada à questão do rejuvenescimento, né, da renovação do PT. O PT já se mostrou um partido arcaico, um partido dinossauro. Seus representantes no parlamento têm dado claras demonstrações de desatualização, de atraso, desconhecem completamente o mundo digital, que tem sido um detalhe muito importante aí, um detalhe que chama atenção dentro da preocupação do PT, né? Não à toa o PT tem trabalhado de forma obsessiva em torno do projeto de lei das fake news, né? O PL da censura, porque o PT tem medo das redes sociais. O PT é um partido desconectado das redes sociais, é um partido que não sabe trabalhar com redes sociais porque vive no passado, vive às custas aí das narrativas, das festinhas de Chico Buarque, de Gil, de Cauê Caetano, agora Daniela Mercury, Ivete Sangalo. É um partido que vive do passado e se desconectou da atualidade. Portanto, tem uma dificuldade tremenda de lidar com as redes sociais, que são um terreno altamente dominado pela direita. Nós tivemos aí recentemente uma pesquisa que mostrou que entre os 10 mais influentes parlamentares que usam redes sociais, 9 são da direita e apenas 1 da esquerda. Isso mostra claramente o distanciamento da esquerda em relação a um fator decisivo na briga por votos, um fator decisivo no relacionamento com o eleitor, que é a comunicação dentro das redes sociais. E a Janja vem trabalhando essas plataformas, vem trabalhando esse aspecto com uma presença frequente no Twitter, principalmente no Instagram. A Janja aparece todos os dias com seus videozinhos, com suas fotinhas, sempre fazendo uma propaganda bem brega, né? Uma pessoa bem muito assim deslumbrada com o poder, mistura a missão, mistura os deveres de uma primeira-dama com uma socialite. Está mais para uma socialite do que para uma primeira-dama. De qualquer forma, não está deixando de ocupar o seu espaço, inclusive extrapolando no uso do aparato, da estrutura governamental. O Estadão divulgou recentemente que a Janja teria se apropriado de 2 funcionárias que deveriam trabalhar a comunicação específica do presidente e não da primeira-dama. Mas a Janja pegou essas 2 funcionárias e vem usando o trabalho delas de forma profissional para projetar a sua imagem. Eu, por dever de ofício, tenho que acompanho o perfil da Janja nas redes sociais e realmente você vê um trabalho profissional que não, lógico, não é compatível com o conteúdo. O conteúdo é bem fraquinho, é um conteúdo em que ela fala do que comeu, né, do cardápio, fala de gastronomia, fala de moda. É bem parecido com uma influencer deslumbrada, que está mais preocupado com fazer a propaganda de si, preocupado em mostrar a sua vaidade, do que realmente trabalhar em prol do país. Mas a Janja está ali presente e, na contramão da maioria petista, tem participado dos movimentos de redes sociais, que seria importante em termos de visibilidade, em termos de presença junto ao eleitorado, junto ao seu reduto, junto à sua militância. Então, recapitulando, nós já temos aí um fator, a ausência de uma alternativa para a sucessão de Lula
Dentro desse vácuo surge o nome de Janja. Um segundo motivo, a questão de rejuvenescer, de se aproximar das redes sociais, algo que a Janja já vem fazendo, já vem ganhando publicidade, vem aparecendo muito nesse sentido. E o terceiro motivo seria a questão do gênero, né? Janja representaria a nova Dilma, mais uma mulher no poder. Só de pensar em Dilma já arrepia, e ter uma Janja talvez fosse até pior para o Brasil. Mas não podemos desconsiderar essa possibilidade, até porque do outro lado tem a Michelle Bolsonaro se projetando aí também com uma eventual candidatura. Michelle tem esse perfil empreendedor, tem um perfil muito ativo nas redes sociais, tem uma importante imagem vinculada à questão familiar, à questão religiosa, e vem ganhando cada vez mais espaço na política, ali no comando do Partido Liberal Mulher, nas suas aparições nas redes sociais. Enfim, é um nome que de forma alguma pode ser descartado, até porque naturalmente conta com total apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, como diz o ditado lá, como vó Beatriz ensinou, a gente não deve dar asa à cobra. Então, ficar de olho aí na Janja, porque a Janja já vem comendo pelas beiradas, vem causando muito transtorno, muita confusão dentro da esquerda. Já teve atrito com o Ministério da Fazenda, já teve atrito com o Ministério da Defesa, já teve atrito com a Casa Civil, com as relações institucionais. É uma pessoa claramente ambiciosa, é uma pessoa claramente vaidosa e conta, claro, com o apoio total do Lula, que já bateu de frente aí com muito cacique do PT, com muita gente de amizade histórica, deixando muito claro que se tiver que tomar uma decisão, será favorável a Janja. Então, importante a gente ter esse horizonte, ter isso no radar, que Janja cada vez mais vai se tornando um nome com potencial, um nome viável como alternativa do PT a 2026. Seria um desastre para o Brasil, né? Acredito que não tem força suficiente, acredito que o próprio PT não tenha força suficiente para chegar em 2026. Mas, em política, tudo é possível e a gente tem que ficar atento a essa hipótese. Janja como candidata à sucessão de Lula. Pobre Brasil. Muito obrigado aí pela companhia, um grande abraço e até a próxima.